Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Seu Davi, bem-vindo, Davi. Hoje vai ser um sermão chato, hein? Não vai ser um sermão muito bem-vindo. Já estou dizendo, mas não saiam por causa disso não, tá? Ó, gente, não sai não, hein? Começa a fazer umas perguntas. Minha mãe falou que eu falo demais, vocês sabem que é verdade? Vamos até 3 da tarde? Não, bicho? Aquela vontade, aquele ânimo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você acredita nesse livro? Respondam para vocês. Mas você responde sinceramente, que depois eu vou cobrar no final. Vou repetir. Você acredita nesse livro? Ok. Segunda. Você acredita que isso aqui é a palavra de Deus? Inspirada é a mesma coisa que ditada? A Bíblia foi inspirada ou ditada? É diferente. Vamos seguir. Você acredita que nela se encontra a vida eterna? Tem certeza? Fala com firmeza para você. Se você tiver dúvida, fala, não sei, para você mesmo. Porque é comum ter dúvida. Última, você tem envolvimento, essa é grande, você tem envolvimento com esse livro? Agora pense. Envolvimento. Casamento dura porque tem envolvimento. Relacionamento de pai e filho dura porque tem envolvimento. Se não tem envolvimento, acaba. Isso é óbvio da natureza. Sem movimento, nada perdura. Então pense bem nessa resposta. Vamos seguir aqui. Essa aqui é um mapa mais moderno, não é um mapa antigo. Alguém já foi na Turquia aí? Tem vontade de ir para a Turquia? Se a igreja quiser levantar fundos, estamos aí. Trago fotos, imagens, vai ser show. Olha aí, Turquia tudo. Nessa Turquia aconteceu muita coisa bíblica, principalmente com Paulo. Em Listra, mas ficou errado ali, tudo bem. Em Listra, Paulo encontrou um rapaz muito importante, que inclusive tem 2 epístolas na Bíblia com esse nome. Coloquei ali Israel só para ver a diferença. Então imagina que naquele tempo você não tinha carro. Então para você sair daqui até ir aqui, você ia por navio. Aliás, se você fosse pegar navio com Paulo, não pegue, porque Paulo naufragou 3 vezes, não é um cara bom para você viajar com ele. Não é boa ideia. Vá a pé por aqui, é mais seguro. E está aqui, isso aqui é muito distante. Então você consegue ver a distância. Em Listra, quando Paulo esteve em Listra, conheceu esse rapaz aqui chamado Timóteo. E algumas informações que a Bíblia dá sobre Timóteo é o seguinte: o pai era grego. A Bíblia fala justamente, Paulo falou o seguinte: quando eu peguei Timóteo para fazer a nossa segunda viagem missionária, eu tive que circuncidar Timóteo. Paulo acreditava que a circuncisão era para ser continuada ou não? Não era para ser continuada a circuncisão. Mas por que Paulo circuncidou Timóteo? Porque ele era filho de grego. Com certeza o pai não deixou circuncidá-lo. O pai, a avó e a mãe eram judias, mas o pai não deixou. Provavelmente, por que a Bíblia coloca o nome de pessoas? Para você poder estudar. Nada é à toa na Bíblia. É incrível quando você começa a estudar, você vê como bate as coisas, sabe, historicidade, tudo isso, e bate. A avó chamava Lloyd, a mãe Eunice, e no ano 17, foi nesse ano 17 que provavelmente, pela tradição, Timóteo nasceu. Ano 17 depois de Cristo. No ano 17, então ele nasceu. Quantos anos depois Jesus morreu? Jesus já estava vivo, mas não se conheceram. Jesus morreu no ano 31, faz a cálcula aí, 17 para 31? 14, eu demoraria um ano para fazer essa conta. 14 anos depois, Jesus morreria na cruz. Esse é Paulo em Listra, uma imagem aqui, e quando Paulo estava em Listra, ele escreve depois a primeira carta a Timóteo, mais ou menos 17, 18 anos depois dessa imagem. Ele estava em Listra, isso aqui. O que ele escreve, o que Paulo escreve sobre Timóteo? Olha o que ele mesmo escreve. Não acredito. Será que vai sair tudo assim? Não vai ser legal. Ele escreve o seguinte, agora eu vou ter que adivinhar, gente. Olha que vergonha. O Cristo pode traduzir isso, é música. Ele fala o seguinte, que a fé de Timóteo, fala assim, eu vejo em você, Timóteo, uma fé genuína. Olha o termo que ele usa, uma fé genuína. Timóteo passou com Paulo muitos anos. Timóteo viu milagres. Lembra de Eutico? Onde Paulo estava palestrando, o cara estava no primeiro andar, cai e morre. A Bíblia fala que ele simplesmente morreu. E Timóteo estava ali, viu os milagres e os prodígios. Paulo desce, pega o menino, leva ao peito e ele ressuscita. Foi Paulo que fez o milagre ou foi Deus?
Lógico que foi Deus. Timóteo viu maravilhas e prodígios. 17 anos depois, Paulo escreve para Timóteo falando isso aqui: eu sei que você tem uma fé genuína. E eu lembro que foi através da sua avó, Noide, da sua mãe Eunice, que começou a fé em você. Provavelmente Paulo pregou em Listra e a mãe, que já era judia, se converteu a esse novo cristianismo, que acabou de começar. O cristianismo tinha quantos anos? Pouquíssimos anos, uma década. E Paulo já estava pregando esse cristianismo. E elas aceitaram esse novo evangelho, inclusive Timóteo, que era muito jovem na época. Essa foi a viagem. Imagina viajar tudo isso aí sem carro, hein? Só de navio, a pé. Lógico que essa viagem demorava mais de um ano, né? Com certeza. Tem lugar que Paulo ficou 3 anos. Então Timóteo viu tudo isso acontecer. Timóteo já tinha visto muita coisa no evangelho na igreja primitiva, na primeira igreja. Essa é a segunda viagem de Paulo. E depois Paulo escreve a Timóteo falando o seguinte: eu quero que você fique em Éfeso. Você já está treinado, você está habilitado a levar esse ministério, já aprendeu como se deve fazer, e eu quero que você fique na cidade de Éfeso. A partir de Éfeso, você leva a vida aí. Só que eu sei que você vai enfrentar um monte de problema em Éfeso. Timóteo era novo na fé, alguma experiência, mas não total para enfrentar o que ele iria enfrentar. E Paulo escreve para, você vai enfrentar isso e isso. Se prepare, Timóteo, eu tenho fé em você, mas você vai encontrar um monte de gente ruim por aí. Então se prepare. E justamente, primeira e segunda epístola, como sempre Paulo escrevia para os problemas que as igrejas tinham. Ele escreveu para Éfeso falando: você vai passar por isso e por isso. Então, já que Paulo deixou Timóteo para dirigir a igreja de Éfeso, a gente tem que conhecer o que é Éfeso. O que era Éfeso, qual é a cultura, para poder entender os problemas que Timóteo iria passar. Senão, tem que aculturizar, senão a gente não tem sentido. Essa era a capital de Éfeso, na província romana. Isso aqui já é no ano 133, uma imagem, né, desenhada. Isso aqui é 133 anos antes, 150 anos antes de Timóteo. Éfeso já era assim. E atrás disso tem mais 1000 anos de história. Éfeso é uma cidade muito antiga. E aqui está Éfeso. Você consegue imaginar isso aqui? A beleza da cidade, dá para imaginar um pouco? Com certeza era isso, porque era a segunda cidade mais importante do Império Romano. Primeiro era Roma e segundo era Éfeso, com 300 mil habitantes, em segundo lugar. Para quem já visitou e consegue ver as fotos, você aproxima as fotos no computador, você vê aqui, em um dos templos, cheios de detalhes embaixo. Construções maravilhosas. Mas nós que somos inteligentes, porque nós temos inteligência artificial. Tudo já aconteceu antes. Que tecnologia eles tinham para fazer isso? Primeira coisa que a gente tira de lição é que a gente se acha demais, né? Outra coisa que Éfeso tinha, um anfiteatro para 25 mil pessoas. Imagina você fazer... Sabe aquele grupo, o quarteto Vevo? É Vevo, né? É isso? Fez um show ali, colocando alguns tapumes aqui para melhorar a acústica. Praticamente sem microfone. Imagina você daqui, esse tablado é novo, você daqui discursar, falar, e 25 mil pessoas escutam. Sem microfone. Não, mas nós fizemos a inteligência artificial, nós estamos espertos. Olha a tecnologia aí. E continua super intacto esse lugar, até hoje. Éfeso era uma coisa muito gigantesca. E quando você tem uma cidade grande, moderna, você vai ter o quê? Um monte de filosofia. Faculdades, universidades, pregando o que quiser. Então a gente vai começar a entender agora o que Timóteo passava para ter sentido o que Paulo escreveu. Vamos lá. Esse era o tempo de Ártemis. Para os gregos era Ártemis e para os romanos era Diana. Você vai ver na mitologia que os romanos adotaram um monte de deuses gregos, só trocando de nome, Júpiter, esse tipo de coisa. Esse era um templo, uma reconstrução gráfica aí, era metade do campo de futebol, com 100 colunas, cada coluna com 18 metros de altura. Era grande, era suntuoso, era bonito. Eu não sei qual a altura do templo de Salomão aqui, deve ter mais, né? 20 metros, uns 25. Bem parecido. Agora imagina isso aí 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. E o que acontecia com essa deusa Ártemis, que já existia há mais de 1000 anos antes disso? O local de culto era o templo. O templo, então, era o local de culto. Culto a Ártemis. Já vamos ver o que é isso. Era uma casa do tesouro, o pessoal colocava dinheiro aí dentro, então tinha muita importância, e também era um museu, tudo num lugar só. Então, era um lugar de adoração, um lugar de entretenimento, um lugar de levar todo mundo. Todo mundo ia
visitar o templo de Ártemis. Famosíssimo. Outro discípulo que ficou em Éfeso, quem que foi? Que andou com Jesus, começa com J. João. João escreveu em João 1, o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era Deus e sem ele nada que foi feito se fez. E estava com Deus desde o princípio. João pregava isso com essas palavras para quem? Eu não entendi quando eu li a primeira vez, não faz sentido. Mas João estava falando para um grupo chamado de gnósticos. A gente vai ver o que é isso. Para a gente entender o que Timóteo estava enfrentando, e João também. Qual era a cultura de Éfeso. Vamos lá. A deusa Ártemis era conhecida por deusa da caça à natureza, castidade, protetora das mulheres e nascimentos. Era uma deusa que se relacionava com esses assuntos. Há mais de 1000 anos antes disso ainda, uma crença grega. O templo de Ártemis. Espartanos já sacrificavam animais em campanhas militares para ter sucesso nas campanhas militares. Para Ártemis. Quanto tempo antes? Isso aqui é nos gregos, 600, 700 anos antes. Já se faziam isso, esses sacrifícios. Era comum. Para uma deusa Ártemis. O templo de Ártemis, centenas de virgens sacerdotisas. Aqui você vai ter uma coisa interessante. Se você pesquisar na internet, você pesquisa na internet. Essas virgens praticavam sexo cultual ou não? Você coloca isso no Google. Você vai ter pouquíssima coisa sobre isso e alguns negando de pé junto. Então, se você for, por isso que eu acho que, inclusive, a mídia está toda enviesada. Você tem vários historiadores que sim, mas você vê uma mídia predominante que fala, não, era uma virgem. Hoje tem culto de Ártemis. Procura no YouTube, você vai ver culto a Ártemis. Como é que funciona isso? É gnosticismo total. Procure saber. Sacerdotisas construíram o templo, praticavam praticavam sexual, artes mágicas e superioridade feminina. Coisa bem comum hoje, não é? Esse termo aqui, superioridade feminina, não está no feminismo, está bem na alta aí? Então, nada é novo, gente, nada é novo. Continuando. Era tão famoso o templo de Ártemis, essa aqui, a Bíblia não fala da dracma perdida? Isso aqui era uma dracma. Todas elas com o símbolo ou tão do templo, aqui está a deusa Ártemis, que é aquele desenho lá. Aquelas bolas que você vê aqui são seios, porque é a deusa da fertilidade, da castidade. Então todo mundo beberia desses seios para quê? Para ter prosperidade. É um culto, muito semelhante a Afrodite. E aqui também tem o imperador e também o símbolo aqui do templo, de tão famoso que era esse templo. Então é isso que... Era esse tipo de ideia, esse tipo de coisa que Éfeso enfrentava, que Timóteo estava enfrentando com um cristianismo super recente, de 20 anos só. Vamos continuar. No ano 64, já Paulo preso em Roma, pressentindo o quê? Minha hora está chegando. Ele começa a escrever cartas para as igrejas que ele tinha fundado, que ele tinha passado. E ele escreve 1 Timóteo, a primeira epístola de Timóteo. E fala para que ele fique na cidade de Éfeso. Agora vamos entrar um pouco no estudo bíblico. Iríamos entrar no estudo bíblico. Mas abre a Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, aliás, desculpa, 1 Timóteo 1. Alguém tem uma Bíblia aí? 1 Timóteo 1. Obrigado, senhor. 1 Timóteo. Já acharam? Oi? Você que manja de música, traduz aí. Na verdade, eu fiz de propósito para você. Não foi não. Vai lá, Timóteo, ó. 1 Timóteo 4, verso 1. Vamos fazer um estudo desse verso, como a gente deve estudar, e essa é a minha dica para vocês. Frase a frase. Sabe quando você quer beber e entender? Frase a frase. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É assim que está aí? Pega a primeira parte. Mas o Espírito, Paulo escreve que esse tal de Espírito é quem?
Aqui ele não está dizendo. Algumas interpretações falam que esse Espírito seria o próprio Espírito Santo. Outras interpretações falam que Paulo teve uma visão do Espírito Santo. E outras interpretações falam que era o próprio Espírito do próprio Paulo. Te dei 3 interpretações. Escolhe a sua. Mas quando você escolher a sua, vê se tem base bíblica. Assim que se estuda. Vamos seguir. Expressamente. O que quer dizer expressamente? Não tem enrolação. O Espírito falou isso de maneira o quê? Clara, expressa. E uma coisa que a gente... Por isso que esse sermão vai ser chato. Para de romantizar a Bíblia. Para de achar que a Bíblia é romântica. Que Jesus vai passar a mão na sua cabecinha sendo pecador e você vai entrar no céu assim. Não vai. Para de achar que a Bíblia é romântica. Paulo está dizendo literalmente que o Espírito expressamente, sem nenhuma enrolação, claro, fala o seguinte, diz que nos últimos tempos, o que é últimos tempos? No tempo de Paulo já eram os últimos dias, os últimos tempos, sim ou não? Sim, já era. Então nós estamos nos últimos tempos há quanto tempo? Quanto? 2000 anos. Último tempo demorado, né? Últimos tempos. Quem fala isso é João. Já estamos nos últimos dias. Então, após a morte de Jesus, quando começa a igreja primitiva, já é considerado o tempo do fim. O que Paulo fala? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. O que é apostatar? Eu até tinha colocado aqui, mas não vai rolar. Que bonito, ó. Cris, traduz aí. Tem semifusa aqui, tem fusa, semifusa, tem um monte aí. O que é apostar? Apo quer dizer para fora, sair para fora. E tazia seria o quê? De estar dentro de um lugar, você trocar. Você está de pé, agora você trocou de posição. Então quem aposta sai de apo, vai para fora de um lugar que estava em pé e agora pode estar sentado deitado, mas mudou de posição. Você não é mais o que era antes. Isso é apostasia. Esse termo apostasia nem sempre é ruim. Eu posso falar assim, eu parei de fumar. Eu saí da minha posição de fumante e agora não fumo mais. É uma boa apostasia. Show de bola. Parei de ver filme pornô. Eu agora não assisto mais. É uma apostasia boa? Sim, é uma apostasia boa. Então, o termo apostasia não é mal nele, só que ele teve conotação religiosa com o tempo. De apostasia ser tirar de algum lugar. Uma pergunta para você. A gente vai chegar ali. Apostasia. Quem tem um pensamento, pode ser religioso ou não, e sai daquele pensamento para outro pensamento. Ele saiu, certo? Isso é uma apostasia? Sim, pode ser para o bem, pode ser para o mal. Então dizem que o anticristo seria o quê? Uma aposta, correto? É uma aposta. O anticristo poderia ser islâmico? Não. Como não? Não seria. Por quê? Porque o apóstolo sairia da onde? Do cristianismo, do próprio cristianismo. O islamismo nunca viveu o cristianismo. Então o anticristo pode ser islâmico? Não. O anticristo pode ser um budista? Também não, porque não veio do cristianismo. Então o anticristo vem da onde? De dentro do cristianismo. O chifre pequeno. Tem gente que odeia quando faz a relação. Muitas igrejas não fazem isso, mas você vai começar a entender. Chifre pequeno, Daniel. E esse é apostasia. Se é ou não é o mesmo ser. Saiu de dentro? De dentro do cristianismo. Vamos continuar aqui. E fala assim, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quando ele fala aqui espíritos enganadores, a gente talvez tenha ideia de, espírito, é algum espírito. Isso aqui pode ser na tradução, pessoas que enganam. Não simplesmente espírito, pode ser uma pessoa enganadora. Só que ele fala o seguinte, doutrina de demônios. Aqui o bicho pega. Paulo acreditava em demônios? Sim ou não? Sim. Você acredita em demônios? Sim ou não? Pode falar de verdade? Sim. Se você falar que não, também fala. Demônios existem? Alguém já viu um endemoniado aqui? Real, sem ser teatro? Eu já vi 2, eu não esqueço porque eu era muito pequeno e traumatizou a minha cabeça. 8 diáconos para segurar uma senhora fraquinha. E a voz mudou mesmo, não era a voz dela mudando não, era de verdade. E muita oração, e eu segui aquilo, eu tinha 9 anos, fiquei traumatizado em Vitória. Falei, o que é isso que está acontecendo? E aconteceu. Existem demônios?
Jesus expulsou quem? Quem que está aí dentro? Não é um demônio, somos uma legião. Como não existe demônios? Porque tem uma tendência do povo evangélico de não acreditar nisso às vezes. Tem um livro, eu já li muito sobre espiritismo, eu gosto desse assunto, já li muitos livros, muitas coisas, e toda vez que eu vejo esse tipo de palestra, eu sempre lembro alguma coisa. Isso que a pessoa acabou de falar tem ligação com 5 ou 6 livros que eu já li. Existe um esquema de trabalho do Satanás, do mundo das trevas. Existe um esquema de trabalho. Eu desafio vocês a assistir na internet Roger Morneau, que escreveu o livro Viagem Sobrenatural. Assistam, eu devo até ter colocado no WhatsApp. Assistam essa entrevista. E eu digo para você, tudo que ele falou, ele ficou muito tempo nisso, adorador de Satanás. Tudo que ele falou ali, eu já vi em vários outros livros e palestras. É incrível como bate, não é mentira dele. Aconteceu porque eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Não é brincadeira. Se você não acredita nisso, então você não acredita num grande conflito. O grande conflito não é o bem e o mal? Estamos vivendo ele nesse momento. Vamos seguir aqui. Doutrinas de demônios. Paulo está dizendo que se Paulo escrevesse isso hoje, ele era cancelado no YouTube, no Instagram, em tudo que é lugar. Cancela agora. Prende esse homem, inclusive. Paulo estava acusando que aqueles caras que falaram aquilo tudo em Éfeso, que estavam atrapalhando a igreja crescente, eram espíritos enganadores, estavam ouvindo doutrina de quem? De demônios. Paulo acusava. E hoje a gente está com com mordaça nos lábios, não pode falar nada. Quem se envergonhar do Evangelho? Meu pai se envergonhará dele. É bíblico. E a gente fica querendo romantizar a coisa. Não é para ser romântico. Vamos seguir o próximo verso. Vira aí. O verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Cáutero é um tipo de ferramenta que se usava para colocar quando a pessoa estava com hemorragia ou algum ferimento. Quem lembra do Rambo? Eu lembro do Rambo, outros filmes, né? Aquela faca quente, uma dor maravilhosa, tudo. Mas o que acontecia na região? Você matava a carne, você parava o sangue, mas ele ficava insensível. Quando Paulo fala que a pessoa está cauterizada, o que acontece? Você não tem mais o quê? Sentimento. Por isso que a Bíblia fala de algumas partes que eu deixo esses para serem tormentados pelo próprio diabo. Porque não tem mais o quê? Salvação por eles. Eu não sinto mais nada, eu estou cauterizado. E o que exatamente que Timóteo está enfrentando? Essa cauterização em meio de várias pessoas. Qual eram esses enganos? Agora é importante a gente saber. O que é o gnosticismo? Gnosticismo é de gnose. Gnose quer dizer conhecimento. Segundo o que se falava na época, quando Jesus morreu na cruz, morreu simplesmente um homem. Não morreu um Deus, não era Deus, simplesmente um homem. Quando ele fala está consumado, entrega o meu espírito, o espírito dele desencarna, sai daquele corpo, e quem está ali é simplesmente um homem. Porque Jesus conseguiu a gnose total. O conhecimento. É a busca pelo conhecimento. O hedonismo é sempre para mim. Esse era o engano, por isso que quem escreveu isso, João escreveu o quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo não é isso que ele está falando. Outra coisa que o gnosticismo falava, muito importante, a divisão, que já vem do platonismo, que é a divisão entre matéria e espírito. A matéria é isso aqui. Eles falavam que o corpo é a prisão da alma. O corpo tem que ser o quê? Morto. Tem que ser acabado para que a alma se liberte. O espírito é bom, o corpo é ruim. E Paulo fala o quê? O que eles falavam, os gnósticos? Proibição do casamento. Por quê? O casamento vai te dar prazer carnal, e o prazer carnal é pecado. Totalmente em contradição que Deus falou. Homens serão unidos, a sua mulher serão ambos. Deus abençoou e instituiu o casamento. O gnosticismo vem, não, o casamento está errado. Qualquer tipo de prazer que você sinta está completamente errado. Isso é pecado. As pessoas acreditavam nisso? Sim. Outra coisa que eles pregavam, culto a anjos. Paulo não fala isso em Gálatas? Os Gálatas estavam adorando os anjos. Todo esse tipo de engano afetava esse cristianismo novo. E era isso que quem tinha que enfrentar isso? Timóteo. E Paulo escreve, eles vão atrás de vocês como os lobos devoradores, de quem não tem pena alguma. Pensa nisso, quando Paulo fala isso,
lobos devoradores, que não tem nenhuma pena do rebanho. Quando ele fala assim, não tem pena do rebanho, é não ter pena mesmo. Você percebe que é uma guerra? Vou dizer de novo, para de romantizar. Os caras são gente boa. Não são. São doutrinas de demônios. Tudo isso é importante, que já aconteceu no passado, infelizmente aqui não vai conseguir ter imagem. Todas essas culturas, todas essas ideias vão permear até hoje na nossa época. O gnosticismo continua vivo, não é mentira. É que a gente não se envolve, mas está aí o tempo todo. Outra grande mentira, imortalidade da alma. Se existe a separação que a matéria é ruim e o espírito é bom, então quando eu morro, o que acontece? A minha alma se liberta da matéria e vai para o cosmos. Aí vem outras religiões e falam que vai para o purgatório. Ou para o limbo, se for um neném. Inocente, né? Ou seja, tudo isso é bíblico? Não, nunca foi. Mas para mim, acho que a grande mentira de Satanás foi assim, e é a imortalidade da alma. Lá no jardim falou, pode comer, você não vai morrer. Quando Satanás falou, você não vai morrer, ali 100% ele simplesmente colocou totalmente em dúvida o que Deus falou. Deus falou que ia o quê? Vai morrer. 100%. Não, você não vai morrer. É exatamente isso. Agora pensa um pouquinho no Jardim do Éden. O Jardim do Éden fala que existia uma árvore e que a fruta era bonita, boa, parecia apetitosa. Tinha alguma coisa mística naquela árvore? Não. Podia ser uma carambola, uma jaca. Berinjela não, porque berinjela é coisa do mal mesmo, não gosto. Ou seja, o que era aquilo? Era um momento que você tinha de desobedecer a Deus. Eles obedeceram. Tinha alguma coisa demais naquilo? Não. Simplesmente foi a desobediência a Deus. Morreu na hora ou não? Não, Eva comeu, não morreu. Estamos vivos, Satanás tem razão. A partir dali tudo começou o quê? A morrer. Esse banco vai morrer? Quantos anos para essa madeira começar a se desintegrar? Plástico. Tudo morre. Já perceberam que tudo tem prazo nessa vida? Deus estava certo. Morrerás. A imortalidade da alma é o grande engano. Todas as civilizações acreditam. Eu podia falar aqui, minha mãe morreu há 7 anos, mas onde minha mãe está, ela está me olhando agora e está muito feliz. Já ouviram isso? E se eu estiver aqui na pior? Será que minha mãe está lá vendo, eu na pior aqui, está feliz? Eu acho que não está feliz, não. Minha mãe morreu há 7 anos, ela está dormindo. Assim como Lázaro dormiu, esperando o dia da ressurreição. Essa é a nossa esperança, esperança bíblica. Agora vamos para os finalmente. Abra em Tessalonicenses 2. Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses. Vou pedir alguém para ler aí. 2 Tessalonicenses 2. Alguém achou? Amém. Agora lê para nós aí. Eu esqueci. 2 Tessalonicenses 2:5, acho que é 5. Não, 1. Lê o primeiro aí, Cris. Vê se eu lembro. É isso aqui, deixa eu ler aqui. É bom segurar um celular de rico. 20 câmeras, né? Nossa. Gente, preste atenção nisso. 2 Tessalonicenses. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, você vai ver a interpretação aí do seguinte, presta atenção. Alguns vão ler assim, quanto à vinda do nosso Senhor Cristo. Está falando do quê? Da volta dele. Ele cega, e a nossa reunião com Ele. Você vai ver religiões que separam. A vinda do nosso Senhor Cristo é uma coisa, a nossa reunião com Ele é outra. Para justificar o quê? Arrebatamento secreto. Eles vão tirar disso aqui. Tem sentido? Biblicamente, e mesmo em outros versos, não tem sentido. Mas é isso que eles vão falar. Nós estamos estudando. Presta atenção. O homem do pecado. Irmãos, quanto à vida de nosso Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Quando a gente vai na rua distribuir marmitas, algumas pessoas falam o seguinte:
A gente prega, fala 15, 20 minutos, e alguns depois vêm em particular comigo, hoje, e falam o seguinte, isso que você pregou está errado. Por quê? Porque Jesus já veio. Como assim Jesus já voltou? Já se falava isso no tempo de Paulo. Já se falava isso. E são os preteristas. Jesus já voltou. Mas como já voltou? Ele está em espírito. E eu falei para ele, então está fazendo um péssimo trabalho. Você continua na rua, eu continuo dando marmita. Alguma coisa não mudou nada? Vai continuar assim eternamente? Conseguem perceber os enganos? Isso é atual. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Esse será revelado o homem do pecado. Aqui é uma grande discussão. Quem é o homem do pecado? Quem é o filho da perdição? Entra na internet, vai ter 500 interpretações diferentes. Quando Paulo fala o seguinte, virá o quê? Apostasia. Eu pergunto para vocês, já estamos nela? Sim, já estamos nela. 44% das pessoas que se dizem cristãs leem a Bíblia uma vez ao mês. Eu vou repetir. 44% das pessoas que se dizem cristãs leem a Bíblia uma vez ao mês. Agora começa a ficar sério. Agora que você começa a ficar chato. Uma vez ao mês. Jovens de 9 a 14 anos nos Estados Unidos, no celular, 8 horas por dia em média. 8 horas por dia em média. Eu vejo isso lá em casa. 8 horas. Dá uma Bíblia para a pessoa, a Bíblia é chata. Aqui eu tenho dopamina toda vez que eu viro. Dopamina, dopamina, dopamina. Não tem como você concorrer. O que está virando as igrejas? As igrejas da Europa viraram bares. Vê as igrejas católicas antigas, são bares. Shopping center virou arquitetura bonita, mas é um shopping center hoje. Está acabando a fé. A fé está mornando, está acabando. Por culpa de quem? Da igreja. Por culpa da igreja. A igreja é a grande culpada disso. Você pode culpar Satanás tudo. A igreja é a grande culpada disso. Nós, vocês, todos nós, somos os grandes culpados disso. A igreja adventista perdeu, nos últimos 10 anos, 10 milhões de membros. Quem sabia disso? Isso é, inclusive na revista adventista. Eles se reuniram. Qual é o problema que a igreja adventista está perdendo tanta gente? Mornidão, apostasia. Culpa de quem? Porque Paulo profetizou que veria apostasia. Tá, já que tem vem, então não vou nem ler a Bíblia mais. A culpa é da igreja. A culpa é sua, a culpa é minha. Essa é a parte chata do sermão que tem que ser falado. A culpa é nossa. Deus falou o seguinte, vocês julgam certos que a vida eterna está onde? Nesse livro aí. E vocês não estudam, não leem. Pensa agora com você, não precisa responder. Nessa semana, quantos minutos você ficou lendo a Bíblia com afinco? Pensa só nisso. Parece papo de gringo, papo chato, né? Papo de crente. É por isso que a igreja está como está. E está piorando. Um pastor batista recentemente pregou o seguinte, vocês sabem quem é? Que lá no poço, quando Jesus estava dando a água para a mulher, aquela água era o próprio sêmen de Cristo. Sêmen de Jesus. Não era água, jorrava. Isso é heresia. Muitas pessoas compraram, estão comprando essa ideia. Estão comprando. Essa é uma delas, tem milhares de hoje. A grande, todas elas, muitas delas baseadas na imortalidade da alma. Mas a igreja não lê. Mas a igreja não peleja. Mas a igreja não estuda. A culpa é de quem? Da igreja. A culpa é nossa. Enquanto a gente permanecer assim, com esse papo de não estar na Bíblia, porque é ruim, é chato, é difícil, você vai morrer na praia. Não estou brincando, você vai morrer na praia. Você lembra da pandemia? Agora estou na minha igreja. Na pandemia aqui, muita gente foi embora. Foi uma pá de cal. Alguns casais saíram da igreja, abandonaram a fé. Só precisava disso. De uma pandemia para acabar e você ver quem é quem. Abandonaram a fé. Não abandonaram a igreja do Brasil, abandonaram a fé. Por quê? Não tem alicerce. Quando o semeador jogou a semente, 4 tipos de sementes. Qual a semente que vingou? A que estava dentro de onde? No solo o quê? Profundo. A que estava num solo fino, foi até o momento que começou a secar, porque a raiz não conseguia o quê? Se fincar. Muitos cristãos estão assim, talvez a maioria, infelizmente, apostasia. Nós estamos cumprindo a apostasia por culpa nossa. Por culpa nossa. Qual foi a semente que vingou? Aquela que estava dentro de quê? Do joio misturado. E vingou.
E Jesus falou, vocês não vão arrancar o joio, quem vai arrancar o joio sou eu. Isso é meu. É necessário que os ambos vivam juntos até a colheita, joio e trigo, os dois. Você é joio, você é trigo. Você pode ser joio também aqui dentro. Completamente. Tem vários joios pregando aí. Recentemente eu tive um problema aqui na igreja também. Alguém falou que os 10 mandamentos não era a lei de Deus. Heresia. Mandei zap, tudo. Todo mundo condenou, eu também condeno aquilo. Vocês me mandaram 4, 5 e-mails e eu fui atrás. Heresia. Cadê esse cara hoje? Não está nem na igreja, eu acho. Heresia. Eu não vou pecar por omissão. Eu não vou pecar sem falar, eu vou falar sim. E você tem obrigação disso. Sabia disso? No seu trabalho. Tem muita gente que não fala que é cristão no trabalho para não perder promoção. Para não ter problema. Eu não quero discutir. Quem negar a fé, meu Pai o negará no dia do julgamento. Pense nisso. A Bíblia não é para ser romantizada. Parem com isso. A apostasia vem disso. E aqueles que ficarem fiéis vão sofrer o quê? O opróbrio. Vão sofrer perseguição. Paulo teve vida fácil? Paulo, o grande pregador, morre em Roma, sem ninguém, sem família, decapitado. Uma morte ridícula, parece que o mal venceu completamente. A história não acabou ainda, mas está aqui. Quando se diz que a apostasia chegaria e que Jesus só viria depois da grande apostasia, é porque a apostasia no seu ênfase máximo não chegou ainda, está chegando. Vamos ver coisas daqui para frente muito, muito piores. Eu não sei nem se essa igreja vai permanecer, se metade desses membros vão embora. É sério isso que eu estou falando. É sério isso aqui. A igreja tem que acordar. Paulo pregava para que todos acordassem. Foi chutado, sofreu apedrejamento, quase morreu várias vezes, 49 chicotadas nas costas, preso várias vezes. Você tem coragem de passar por isso? Hoje vivemos, a grande regra da história foi sempre a guerra. Já perceberam isso? A tribulação sempre foi a guerra. Em 1950 para cá, nós vivemos numa sociedade sussa. A gente não tem guerra. Não tem guerra, está tudo bem. A gente vai querer guerra com quem? Está tudo numa boa. E Satanás está o quê? Multiplicando o engano. E a gente aceitando o engano. Porque não tem o quê? Palavra. Porque não estuda, porque não vai atrás. Eu acordei, sinceramente, há uns 8 anos para cá. Isso aqui é verdadeiro. Para de romantizar a Bíblia, isso aqui é literal. Quem não tem essa base, o engano será tão forte que, se possível, enganaria. Não é papo isso. Paulo escreveu para Timóteo falando a realidade daquele tempo. Por que a realidade seria hoje? Hoje é pior. Quantas religiões cristãs existem hoje? 36 mil catalogadas. Cristãs. Por que você está certo? Se eu chegar para você agora e falar o seguinte: me prova aqui para mim agora, com argumentos bíblicos, a razão da sua fé. Me mostra por que a doutrina do santuário é verdadeira. Me mostra. Me mostra porque o sábado é verdadeiro. Me mostra. Você saberia mostrar? Você não tem que argumentar com todo mundo, mas você saberia mostrar até que nível. Eu fui muito, agora já falando mais francamente, eu fui muito desafiado no tribunal. Tinha um rapaz lá que era cristão, só que ele era muito agressivo, sabe muito de Bíblia, mas agressivo. E sempre pelejando contra o meu ex-chefe, que era um ateu convicto. O cara lê 30 livros por ano. Muita informação. Você não vai chegar ele de maneira rasa, que com 2 perguntas ele derruba a sua fé. E começava a discutir, eu ficava assim, ó, Marcelo 1-0. Essa foi boa. Agora empatou. Esse argumento, esse argumento, eu não saberia defender isso aqui. Agora empatou, 1-1. Sabe o negócio de debate? Até divertido a certo ponto. O Marcelo às vezes ganhava, às vezes eu achava que o William ganhava. Olha que coisa. Marcelo foi embora. Ficou o William, 8 anos atrás. Quem era o adventista da sala? Eu. Ele veio para cima de mim, agora. Me deu um vídeo de Sam Harris, que é um baita de um ateu com muita argumentação. Responde isso. Levei para casa, ouvi o vídeo. Acho que eram 12 minutos. Nos primeiros 3, eu já corri. Não sei responder isso aqui, cara. Sabe filosofia? Muito aprofundada, mas os argumentos não são bobos. Lembra do gnosticismo? Os argumentos não são bobos, eles vão te derrubar. Se possível, enganaria,
Então pensa nisso, não são bobos, são sutis. Não acredite que os caras vão vir com um argumento muito aberto, que você simples. Não é assim. Eu demorei um tempo para começar a responder ele. Hoje tem respeito. Mas, incrivelmente, ele saiu do ateísmo. Está na Umbanda. E a esposa dele tem visto vultos em casa. Ele já confessou para mim que ele foi possesso. Por 2 vezes. A coisa acontece. A gente duvida que o mundo espiritual existe. Está em guerra. Está aí o tempo todo. Vou fechar com o seguinte pensamento. 2 pensamentos. Num grande concílio americano, sempre nas faculdades, estava um ateu, estava um pastor batista. Aquilo ali mudou a minha visão também. O ateu fez uma pergunta sobre Deus, e sempre ligado ao sofrimento humano, que é sempre o primeiro argumento. E fez a pergunta. E o pastor batista, não entendi, dá para repetir? Ele repetiu a pergunta, mudou um pouco, mas a mesma pergunta. E o pastor batista falou, não entendi de novo. E aí o pessoal, já começou a zoeira. Ele repete pela 3ª vez com mais argumentos e ficou bem clara a pergunta. E o pastor batista fala o seguinte, eu poderia responder, só que se eu respondesse essa pergunta, eu responderia coisa de mim, humano. Só que esse Jesus, esse Deus que você está falando na sua pergunta, não é o Deus bíblico. Aqui temos um problema. Porque você está trazendo a noção de um Deus que não é bíblico, é uma caricatura sua, ou uma ideia que você formou de Deus fora da Bíblia. Pode vir da história, pode vir da filosofia, mas não é o Deus bíblico. Então temos um problema. Nós vamos discutir não sobre Deus, vamos discutir sobre a 3ª pessoa, que essa eu não conheço. Você conhece mais do que eu. Percebeu? E o argumento tinha total razão. Aquilo fez eu pensar um pouco mais. Hoje, quando você debate, existe Deus ou não, existe Deus ou não, existe isso, existe aquilo, eu já vejo agora como uma coisa quase que infantil. Porque normalmente quando você vai no podcast e você assiste isso, não se discute Deus bíblico. Da Bíblia, se discute o quê? Um Jesus que é todo amor, que é só graça, que vai passar a mão no seu pecado. Que a hipergraça de hoje fala o seguinte, não, Jesus é só amor. Venha como está e permaneça como está. Muda só um pouquinho. Não se fala de cura, não se fala de arrependimento nessas igrejas, não se fala de pecado nessa igreja. O pecado é proibido de falar. Aí fica um gospel, uma religião gostosinha de viver. Ninguém muda o pecado, ninguém muda de vida. E isso continua assim, usando o quê? A graça de Deus. Que aí para mim se torna uma graça barata. Percebe isso? Isso rola hoje. Tem membros da igreja adventista pensando assim hoje. Tem gente no UNASP, inclusive doutores, pastores, pensando assim hoje. Hoje. Não se enganem. O engano será tão forte que enganar quem? Os escolhidos. Se você for um. Esse sermão é para a gente acordar. É um tapa na cara mesmo. Vou terminar agora. Falem comigo. Lâmpada para os meus pés. De novo. Lâmpada para os meus pés. Quem disse isso? O salmista. Lâmpada para o quê? Para eu andar certo. E luz para o caminho. Se você não ter luz, se você não quer essa luz, a culpa é sua. Esse é o grande detalhe. A culpa é sua. A culpa da sua perdição é sua. É minha. Está na hora de a gente acordar. Paulo falou o seguinte, eu não posso nem falar com vocês direito, porque vocês agem como pessoas do mundo. Está na Bíblia. Em Tessalonicenses ele fala o seguinte, eu não posso dar para vocês comida sólida, vocês têm que beber leitinho ainda. Imagina que aqui na igreja, várias igrejas, tem pessoas com 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos na igreja adventista, não sabe defender o sábado. Que isso? Não sabe defender a doutrina? Não sabe dar prova da sua fé? 20 anos de igreja? Como é que pode isso, gente? A gente está vivendo isso agora. Tem que ser acordado. Agarra nessa Bíblia, vai estudar. É chato? Dane-se, vai estudar. Tem que ser estudado. Você percebe a urgência disso no mundo que a gente vive hoje? A apostasia vai levar, se bobeira, metade dessa igreja. Acordem. Leiam essa Bíblia. Paulo falou assim, vou dar lentinho, vocês não conseguem comer comida sólida. Há 10, 15, 20 anos na igreja. Vai discutir com um cara, já se perde no segundo argumento, porque não tem base sólida. Você é levado, qualquer vento de doutrina. Paulo, nada mais é tão atual como hoje. A apostasia está aí.
Esse é um sermão chato, mas é um sermão que é necessário. A gente tem que se ligar. Começa a ler essa Bíblia ontem. Ontem. Quando eu digo ler a Bíblia, você peça para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo, porque é difícil entender algumas coisas. E vai. Fique em Gênesis 1 mês, não tenha pressa. Fique lá em Gênesis 1 mês, em Deuteronômio 5 meses, fique lá. Mas fique, porque toda vez que você está abrindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está contigo. Isso é prometido na Bíblia. Leva isso a sério, para de romantizar a Bíblia. E sai aí amando as pessoas, mas olhando para as pessoas o seguinte, ó, ninguém tem essa verdade e guarda para si. Não tem. O Cristo tem esse celular de R$7.000 e fica só para ele. Não, você tem que emprestar para todo mundo isso aqui. Que nem eu usei agora. Não é não? Eu vou levar, hein? Ok, gente? Posso orar para terminar? Vamos ficar em pé? Porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Quem quer a vida eterna, nesse mundo hoje de milhões de interpretações, tem que ler isso aqui. A Bíblia da mulher, que é a que eu uso, é do Andréa, mas ela deixa eu usar? Nas últimas páginas, essa aqui não tem. Tem 5 interpretações do final dos tempos. 5 interpretações diferentes. Nenhuma delas, vou repetir, nenhuma das 5 interpretações que tem aqui naquela Bíblia, a Bíblia que a Sociedade Bíblica faz, é a nossa interpretação. Nenhuma das 5. Você percebe o engano? Ou você acredita no que você acredita, ou você vai a qualquer vento de doutrina. Baseie-se, estude a Bíblia. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado pela vida e pela saúde, Pai. Que a gente possa ser usado pelo Espírito Santo, Pai, falar a verdade e lutar pela verdade, assim como Paulo fez, como Timóteo fez, como Jesus fez, como todos os grandes homens, Wycliffe, que a gente estudou aí no grande conflito, todos esses grandes homens lutaram por essa verdade, mesmo sem entender tudo, Pai. Ajuda essa igreja em nome de Jesus. Amém.